Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou contar tudo de como eu descobri que estou grávida de 7 meses. Sim, 7 meses, mulher. Estou quase parindo e descobri somente agora porque o Espírito Santo me incomodou. Atualmente estou com 33 semanas, hoje é quinta-feira, e no domingo eu faço 34 semanas. Ou seja, já estou no meio do mês aí, do 8º mês. Já tô quase pra parir, mulher, pelo amor de Deus, socorro. Enfim, como é que eu descobri, como é que eu não desconfiei? Calma, eu vou contar tudo. Ano passado, no meio do ano, eu tive um problema no estômago, que era vários cortes no estômago e também gastrite crônica. E quais que eram os sintomas disso? Eu não conseguia ir no banheiro, ia de 4 em 4 dias, 5 em 5 dias. A minha barriga estava estufada, estava dura. Parecia que até eu estava grávida, mas realmente ela estava estufada, dura. Eu estava com constipação. Também estava retendo muito gases, então às vezes eu sentia a barriga meio mexer de gases, sabe? Então eu sentia todos esses sintomas. Eu fiz um tratamento durante 4 meses, tudo passou e ficou tudo bem. E como eu estava com o convênio da empresa, eu fui passar com o ginecologista pra ver se estava tudo bem. Era exame de rotina mesmo, sabe? Pra saber o porquê que eu não estava engravidando também, porque eu sou casada há 3 anos. E há 3 anos eu não uso nenhum tipo de anticoncepcional, não usamos preservativos. Então há 3 anos era pra me ter engravidado de alguma forma ou outra. E eu tava achando isso tudo muito estranho. E antes disso, de eu começar a fazer esse tratamento pra poder engravidar, eu fui numa igreja, numa campanha, e a pastora que estava pregando no dia, Deus usou muito a vida dela pra falar que, independente do que os médicos falassem, o meu ventre ia gerar, que a última palavra vem de Deus. Então ali eu já sabia que, independente de qualquer problema, se eu não tivesse um útero de alguma forma, eu ia gerar, sabe? Eu coloquei minha fé muito alta em Deus e depositei tudo nele. E aí, passou o tempo, eu fui fazer o tratamento como ginecologista pra saber o que tinha, né, de errado, porque eu não tava conseguindo engravidar. E descobrimos que eu estava com o útero cheio de feridas. O meu útero tava, assim, quando o médico viu pela primeira vez o exame, ele se assustou muito. Não tem como estar pior. Essa foi a palavra que eu escutei dele. E que o tratamento era com ácido no útero, né? E ele falou que aí, por conta da gravidade dessas feridas no meu útero, seriam de 3 a 4 aplicações se houvesse aí uma cicatrização, se não somente com cirurgia. Eu comecei a fazer o tratamento, foi em outubro de 2024, comecei a aplicar o ácido, eu apliquei 3 vezes. E ele falou assim, por estar muito grave, ia doer muito, e realmente, doeu horrores. Mas, gente, foram 3 aplicações somente. 3 aplicações do ácido. E na última aplicação eu cheguei assim no consultório. Eu falei assim, doutor, essa vai ser a última aplicação. Eu creio nisso. Aí ele falou assim, eu duvido muito. E aí a gente foi fazer a aplicação. Na hora que ele viu como é que tava o meu útero, ele olhava pra mim, olhava de novo, olhava pra mim de novo, olhava lá pro útero e ele pegava o ácido, aplicava. Eu não tinha nenhuma reação, não sentia dor, porque na primeira e na segunda vez, na primeira eu quase pedi a morte de tanta dor que é, gente. Não tô sendo dramática. Realmente, imagina você ter uma ferida gigante e aplicar um ácido. Tem noção disso? Então, na primeira vez foi extremamente dolorido, né? Foi bem difícil a aplicação. Na segunda vez já não foi tanto, mas mesmo assim ardeu, doeu bastante, veio as cólicas depois. E na terceira vez ele aplicava o ácido e não sentia nada. Só sentia o desconforto dele enfiando os palitos lá, né, normal. Mas não sentia a dor do ácido, não sentia queimar, não sentia arder. E ele olhava pra mim, aplicava, olhava pra mim, aplicava. E ele falou assim, ó, pode descer, essa foi a última sessão, o seu útero já tá sarado. Vocês têm noção disso? Ele falou que seria de 3 a 4 aplicações se houvesse resultado, se não somente com cirurgia. E na terceira vez o meu útero já estava sarado. Gente, foi Deus, realmente foi Deus. Eu tive que passar por esse processo, mas assim, nem o médico acreditou nisso, sabe? E quando eu fui sair na sala, eu falei assim, doutor, isso foi fé em Deus. E ele olhou assim, tipo, sabe, sem ter muito o que falar, porque realmente, desde o começo, ele me assustou muito, você está realmente muito grave. Finalizei o tratamento, então, do ácido no útero, em outubro, e eu falei assim, doutor, agora eu consigo engravidar? E ele falou assim, vamos fazer exame de sangue, vamos ver se tá tudo certo. E aí ele pediu um exame específico que era pra ver a minha testosterona e a prolactina. A testosterona tava tudo ok, só que a prolactina estava alta. E ele falou que poderia trabalhar na libido, que poderia deixar infértil, por isso que eu não estava conseguindo engravidar também, mesmo depois do útero estar completamente limpo. E aí ele me passou um remédio fortíssimo, um hormônio fortíssimo, e ele me passou esse tratamento durante 2 meses.
Então eu fiz esse processo durante 2 meses. E quando eu saí da empresa, que eu saí ali pro final de outubro, foi minha última consulta com ele, que ele viu o resultado do meu exame de sangue, já passou esse remédio, e depois de 2 meses era pra mim voltar com ele, pra ver como é que estava o hormônio, se precisava continuar tomando, se precisava baixar, pra ver como é que tava, né? E aí eu tomei, passei muito mal durante esses 2 meses, vomitava muito, não parava nada, nem água no meu estômago, realmente, eu vomitava o tempo inteiro. E aí finalizou o tratamento, lá pro final de dezembro, aí eu já dei uma melhorada, só que eu ainda estava sentindo os mesmos sintomas. Que era o quê? A libido um pouco baixa, a gravidez não vinha e tudo mais. E ok. Só que como eu estava sem convênio, não tinha como voltar com ele pra fazer de novo o exame de sangue, ver se eu precisava dar continuidade no hormônio. E ficou por isso. E aí no começo do ano, de janeiro pra fevereiro, eu tava sentindo umas coisas meio estranhas na minha barriga. Que era o quê? A minha barriga também ficou estufada. Eu não tava conseguindo ir no banheiro, tava retendo gases, porque eu achei que eu estava retendo gases, porque eu sentia mexer também, igual foi os mesmos sintomas do ano passado. Então eu falei, minha barriga tá inchada, tá dura, não tô conseguindo ir no banheiro, tô retendo gases, né? Então voltou a mesma coisa do que eu tava com o ano passado, né? No estômago, o problema no estômago, que eram as feridas. Aí eu falei, eu preciso marcar um gastro, né? Só que seria pelo SUS, pelo BS, pelo postinho aqui perto de casa. E aí, antes disso, eu deixei uns 2 meses, assim, sentindo esses sintomas e não fui. Meu marido ficava me enchendo pra mim no UPA. Só que eu falei, não vou fazer nada, porque eu preciso passar com gás, eu preciso fazer o exame e tudo mais. Ele me convenceu de ir. Aí eu fui numa terça-feira, lá no UPA, aqui perto de casa. E aí eu falei, eu tô com inchaço na barriga, tá dura, sinto mexer, mas eu acho que é gases e não vou no banheiro. E assim, a médica sequer nem olhou na minha cara, não me deitou na maca pra ver minha barriga, não sequer olhou para a minha barriga, porque senão ela já saberia que eu estava grávida, né? Médica que é médica, olha, não, o estômago é problema aqui e gravidez, o útero é mais embaixo, aonde estava inchado, né? O que ela me passou? Sementicona, acho que é assim que fala, e pra gases e omeprazol pro estômago. E mandou eu marcar um gastro no postinho. Ok, falando isso, tomei o sementicona, nem tomei o omeprazol porque não tinha no UPA pra dar. Aí, na terça eu fui no UPA com esse questionamento. E na quarta-feira, eu acordei com uma infecção de urina muito horrível. Tipo, ardia muito. E já estava saindo sangue. Tipo, eu nunca tive uma infecção de urina tão forte igual essa de já sair sangue. E aí, quando eu fui pro UPA de novo, pra tomar os remédios, eles me passaram alguns antibióticos, um período e tal. Eu fiz o tratamento durante 10 dias. E quando tava perto de finalizar o tratamento, eu fui na UBS, no postinho, pra marcar o gastro e o ginecologista, né? Pra ver como é que tava a prolactina e o gastro por conta do meu estômago, que eu achei que estava um problema no estômago. E assim que eu pisei os pés na UBS, o Espírito Santo me incomodou muito de fazer teste de gravidez, né? Que lá eles fazem de xixi. E assim, antes de qualquer coisa, antes de falar assim, ó, eu quero marcar uma consulta, eu falei assim, eu gostaria de fazer um teste. E aí veio a enfermeira e falou assim, você tem certeza que você quer fazer um teste? Olha pra sua barriga, é certeza que você tá grávida, o seu útero, a sua barriga tá inchada embaixo, aonde fica o útero. Eu falei, não, moça, é impossível eu estar grávida, porque eu tenho todo o problema hormonal aí, a minha barriga também tá inchada por conta de problema no estômago. E expliquei pra ela todo o processo que eu passei no ano passado. Ela falou assim, bom, tá bom, você quer fazer, então vamos fazer. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no banheiro, fiz xixi no potinho, e ela colocou o potinho lá no potinho de xixi, né? E assim, tem que esperar no mínimo 5 minutos, pelo menos é o que eu sei, é o que quando eu fazia os testes de farmácia falava, recomendar esperar 5 minutos pra saber o resultado, se positivo ou negativo. Passou menos de 1 minuto, ela falou assim, olha, eu acho que deu positivo. Eu falei, moça, vamos esperar os 5 minutos, né, porque às vezes pode dar errado, não sei o quê. Eu falei assim, não, vamos esperar, mas eu tenho certeza que já deu positivo. Só que eu não sei porquê, eu quis teimar ainda, e falei assim, não, vamos fazer mais um teste, né. Mas que a barriga já estava um pouco grande, né, é porque eu não tive nenhum sintomas da gravidez, só estava um pouco grande, dura. E eu sentia mexer. Esse mexer eu achava que era gases e era o neném já. E aí, eu fui no UPA pra ver se eles faziam o teste de sangue. Eles não fazem nem o teste de sangue, nem o teste de xixi de gravidez pra saber no UPA. E aí, eu fui na UBS no mesmo dia do Itaparque, que é aqui perto de casa. Aí eu fui lá, fizeram um teste novamente e em menos de 1 minuto já deu positivo. Aí eles já começaram o encaminhamento do meu cadastro na UBS, já marcaram o ginecologista no outro dia pra mim fazer todos os exames de pré-natal, porque provavelmente estaria bem avançada a gestação por eu estar sentindo mexer já. E aí eles perguntaram qual foi o meu último dia, qual foi a minha última menstruação. E que eu me recordo, iniciou no 30 de agosto e terminou no dia 4 de setembro. Essa foi a minha última menstruação. Só que assim, a minha vida toda, a minha menstruação foi super desregulada.
Então, vinha um mês, eu passava 3 meses sem vir. Aí vinha um mês, eu passava outro mês sem vir. Então, essa questão da menstruação, já pra mim não tinha nada a ver com a gravidez, porque tantas vezes que eu achava que era gravidez, fazia o teste e dava negativo, eu falei, é só mais algum problema no meu corpo por estar desregulando alguma coisa, só mais um problema hormonal. E aí, por essa última menstruação minha, eles falaram que eu estava com 29 semanas, que já é o quê? 7 meses, né? E eu falei assim, não, moço, deve estar errado, né? Eu preciso fazer ultrassom pra ver como é que tá. E aí, marcou o ginecologista pro outro dia, na terça-feira que eu fui na UBS, na quarta-feira eu já tinha consulta com o ginecologista. E assim, minha ficha não caía, gente. Não caía porque eu não tive nenhum sintoma sequer, sabe? Nada. Quando eu estava vomitando, em novembro e dezembro, que eu já estava grávida, pra mim foi por conta do hormônio, que o médico falou, você vai vomitar o tempo todo. E pra mim foi isso, eu não sei se foi pela gestação ou pelo hormônio. E quando foi na outra semana, eu fiz um ultrassom particular, né? Minha família me abençoou com um ultrassom particular. E aí eu fui junto com a minha mãe. E quando eu fui, a gente já descobriu o sexo, já viu que ele estava com 42 centímetros, com 1,7 kg. E aí minha mãe perguntou no final, e doutor, quantas semanas que ela tá? Ele falou, 31 semanas e 4 dias. E a gente falou assim, quanto que é isso? Aí ele, 7 meses. Eu já estava com 7 meses de gravidez. Lembra que eu falei pra vocês que eu iniciei o tratamento com ácido no útero no começo de outubro? E pelo meu ultrassom, de 31 semanas, 7 meses, eu engravidei na metade de setembro. Então, antes de iniciar o tratamento para poder ver se eu conseguia engravidar, Deus abençoou meu ventre e eu engravidei. Deus foi tão detalhista pela profecia que ele fez eu engravidar antes de iniciar qualquer tratamento para poder engravidar, para ele mostrar o poder que ele tem. Falar assim, ó, eu não falei que eu ia fazer, eu fiz. Antes de tudo, eu engravidei. Pra quem não poderia engravidar, pra quem era infértil, Deus é maravilhoso, gente. Eu só queria contar esse testemunho pra vocês. E foi assim que eu descobri que estou grávida de 7 meses, atualmente 8 meses e meio e quase parindo, né, mulher? Bom, esse é o vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui. Curtam, comentam, escrevam suas experiências se vocês descobriram a sua gravidez tardia. Me contem como foi, qual que foi sua reação. Se inscrevam no canal para estar me ajudando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!